Como você vê o relacionamento da Câmara atual hoje, por incrível que pareça, tem 15 vereadores e os 15 praticamente estão na base. Sim. Que eu acho que isso é inédito em Três Lagoas, é um grande mérito do Cassiano aí. Talvez poucos lugares do Brasil, né? Como você vê essa interlocução e o atendimento que a Prefeitura está fazendo, a tua avaliação da administração do Cassiano nesses primeiros 8 meses, ainda dentro da atividade do Brutus aí, em outubro, no início de outubro, vamos ter a 18ª Cavalgada do Arapuá. É uma realização da Prefeitura de Três Lagoas, com apoio da Câmara de Vereadores e do Governo do Estado. Já foi divulgado aí, Maria Cecília e Rodolfo, a dupla estará animando lá. E pela primeira vez, o Brutus vai fazer parte lá, o almoço é com o Brutus. Qual a expectativa de vocês? Como é que vocês querem desenvolver esse trabalho lá para a comunidade, não só do Arapuá, porque é aquela região toda ali, e tem muita gente que vai daqui do centro para lá também, né? Cara, você não sabe tanto que nós gosta disso. E sejam bem-vindos a mais um Papo de Expressão. Antes de eu apresentar quem vai estar com a gente hoje, eu quero falar para você, convidar você a seguir nossas redes sociais, o YouTube, Instagram e Facebook de Expressão MS. Porque hoje nós vamos falar sobre família, vamos falar sobre churrasco, vamos falar sobre empreendedorismo e também vamos falar sobre política. Porque hoje estamos com o Fernando Jurado. Obrigada, viu, Fernando? Olá, como vai? Uma grande satisfação estar aqui com vocês. Obrigado pela oportunidade, espero que seja um papo bem gostoso. Fernando, vamos lá. Você começou a sua trajetória aqui em Três Lagoas já há alguns anos, eu venho acompanhando a tua vida. Eu queria que você falasse também para o nosso telespectador, para os nossos internautas, um pouco da sua história. Como foi iniciar nessa questão de construção civil? Depois também a gente vai falar um pouco de política, o que a Thaís acabou de falar aí da questão do churrasco. Esse grupo aí tem representado Três Lagoas, né? Levado o nome Três Lagoas para vários lugares do mundo aí. Como começou o trabalho do Fernando Jurado, o empreendedor aqui em Três Lagoas? Vamos lá. Bom, é até engraçado que hoje vai ser a terceira vez que eu vou contar a minha história no dia, né? Então a AGE está fazendo um evento lá no Jomap, que é a semana, é o Jovem Empreendedor. Então eu tive a oportunidade de passar lá no Jomap pela manhã, fazer uma fala com a rapaziada que estava lá, agora à tarde a mesma coisa. Então aqui pela terceira vez no dia contando a história da minha vida, da qual eu tenho muito orgulho de contar. Muitas vezes eu vou em alguns lugares e falo, eu tenho uma história de sucesso, as pessoas falam, cara, você não tem medo de ser taxado como arrogante, de falar isso? Não, eu acho que da onde eu vim, aonde eu cheguei, é uma inspiração para muita gente, então eu gosto muito de contar da minha história. Eu nasci aqui em Três Lagoas, nasci na cidade de Três Lagoas, fui morador muito tempo lá do bairro Interlagos, cheguei a jogar bola nas ruas sem asfalto do bairro Interlagos, eu nasci em 1980, né, tenho 45 anos. De uma família muito simples, Sebastião. Meu pai faleceu em 2008, era vendedor de espetim. Minha mãe também foi mascate muito tempo, né? E eu comecei trabalhando em obras, eu fui entregador de gás. Aí depois eu fiz faculdade, fui um tempo professor. Depois tive uma carreira na segurança pública, fui agente penitenciário durante muitos anos. E em 2008 eu tinha acabado de fazer um mestrado na área de desenvolvimento regional. Eu tinha um conhecimento teórico muito grande sobre o processo de desenvolvimento da cidade de Três Lagoas. Então eu conseguia enxergar as oportunidades que iam acontecer na cidade de Três Lagoas. Tive a experiência de ir para outros lugares, conhecer como foi o processo de impulsionamento a partir da indústria em outras cidades, né, do Paraná, de outros lugares, e eu sabia o que ia acontecer, eu enxergava as oportunidades. A minha dificuldade era a capacidade de investimento, de poder pensar, eu quero aproveitar uma daquelas oportunidades, né? Não tinha condição de fazer os investimentos. Então em 2008, meu sócio até hoje, o Márcio, ele viu ali, a gente discutia muito, falava muito sobre essas oportunidades, e ele chegou e falou, vamos começar um negócio, construção de uma casa. As obras da VCP estavam estourando. Aí, isso, construindo ainda. 2008 era o momento do boom ali, né? 2008 foi o momento do boom. Tava terminando a VCP, né? E querendo começar já em Eldorado. Então o Márcio falou, eu coloco o dinheiro, você trabalha, a gente racha o lucro e começa um negócio
de construção de casa. Fizemos a primeira casa, uma única casa. Eu vendi um carrinho velho que eu tinha, minha mulher ficou andando de motinha, daqui a pouco ela ficou grávida, aí não tinha mais jeito, tinha que comprar um carro, a gente tava tudo investido, mas conseguimos fazer uma primeira casa, vendemos aquela primeira casa, compramos um terreno, fizemos 4 casas, e assim foi acontecendo a história. Hoje eu tenho muito orgulho de dizer que eu sou o Três Lagoense que mais construiu casa na história de Três Lagoas. Já são 800 casas. A gente estava falando aqui antes de começar, né? São 152 casas nesse momento sendo construídas na cidade de Três Lagoas. E nos últimos 3 anos, cerca de pelo menos 10 milhões de reais de investimento anual da nossa empresa na cidade de Três Lagoas. Geração de oportunidades, realização do sonho da casa própria, geração de emprego, tudo isso a partir dos investimentos desse sonho que começou com a construção de uma única casa. Essas casas são construídas e vendidas de forma particular ou a maioria delas tem financiamento de bancos? Praticamente dessas 800 casas nós nunca vendemos uma casa que não fosse financiada. Tá. Praticamente, diria para você aí que 1,5% das casas até hoje vendidas que não foram financiadas. O restante é tudo financiado. Nós somos especialistas em atender o Minha Casa Minha Vida. É isso aí. Fernando, dificuldades surgem, ainda mais na área do empreendedorismo. Algum momento você pensou em desistir disso? Você falou, não, isso daqui não é pra mim, tá dando muito errado, ou não, as coisas foram fluindo realmente, aquela história da gente dar o passo e Deus dá o chão. Por incrível que pareça, os momentos de maior dificuldades, eles estão sendo esses momentos, é o momento agora, de 5 anos pra cá. Porque quando a gente é pequeno, muitas vezes você está na operação. E o fato de você estar na operação, você rasga no peito. Você leva no peito. Aconteceu um problema, você vai, enfia o peito e vai lá e resolve, né? Mas chega um momento que você ganha uma dimensão que aí você precisa de ter parceiros. Precisa de ter pessoas do seu lado para poder fazer a coisa acontecer. E aí que a gente começa a ter a dificuldade, né? Você imagina o número de mão de obra que eu tenho hoje contratada para a realização dessas casas, né? Então, e dos 5 anos para cá, e eu tenho esperança que isso diminua, a gente começou a sofrer também com burocracia. Por incrível que pareça, os últimos 5 anos, a cidade de Três Lagoas se tornou uma cidade mais burocrática do que era. A gente, essa foi uma das questões que me fez entrar na política, né? Eu acho que o ambiente de negócio em Três Lagoas ele é muito prejudicado. Existe muita burocracia e, por incrível que pareça, nos últimos anos, a cidade precisando se desenvolver, a cidade precisando de casa para resolver o problema da falta de moradias, o problema do aluguel alto e ainda assim o poder público atrapalhando as empresas que estão nesse momento focadas em resolver esse problema. Por incrível que pareça, é triste dizer isso, mas isso tem há 5 anos, ano a ano ele vem se agravando. Falando nessa questão de ambiente de negócio, como foi a sua experiência à frente da Associação Comercial em Três Lagoas? Que projeto você pode falar aí, o que você encampou lá, pôde realizar? E você também é um dos fundadores, ou ajudou a fundar a AGE também, né? Eu fui o idealizador da AGE, né? A primeira vez que surgiu o nome AGE em Três Lagoas foi da minha boca e eu reunido já com alguns amigos. Aí depois a gente juntou um grupo de 14 empresários da nossa cidade, fundamos a associação em 2015. No mesmo dia que Três Lagoas fez 100 anos, a AGE foi assinada a posse, o governador assinou a posse, o governador já estava em Três Lagoas para o evento de 100 anos, assinou a posse da nossa associação, então aí já nasceu grande, já nasceu com a assinatura do governador na nossa... Ela já completou 10 anos já. Completou 10 anos, é isso aí. E depois, fui o primeiro presidente da AGE, fiquei 2 anos, e depois, pelo trabalho que a gente fez na AGE, eu cheguei à associação comercial em 2018 cheguei à associação comercial. Já cheguei de uma forma diferente, porque nós conseguimos fazer algo incrível naquele momento. Nós conseguimos juntar, eu falo assim, os dinossauros do desenvolvimento da cidade de Três Lagoas, né? Aqueles nomes, grandes empreendedores como Atílio D'Agosto, Joaquim do Nova Estrela, Jair Panucci, vários outros nomes, né? Valdeci, da Ziso, numa mesma chapa, junto com a molecada que estava chegando da AGE. Né? Então essa foi uma grande dificuldade. Deu uma oxigenada lá. Uma oxigenada, a gente conseguiu fazer uma gestão assim bem bacana, né? Então a gente focou muito na questão da representatividade política da nossa associação. A gente focou muito nisso e tivemos muito resultado. Então a gente conseguiu fazer uma aproximação política muito séria
A gente passou a ser ouvido, a gente passou a ter as nossas reivindicações acatadas e muitas vezes desenroladas pelo poder público. E eu acho que esse foi o traço mais marcante da nossa gestão, né? Eu falo que o propósito, em tudo que eu entro eu tenho um propósito. E o propósito da nossa associação era transformar a associação comercial na casa do empresário em Três Lagoas. A associação comercial ela não estava à altura do desenvolvimento da nossa cidade. Você entrava na associação, você pisava no chão, o piso era solto, você andava em cacos. O prédio caiu nos pedaços, sem pintura. Tá? Então eu recuperei com muita austeridade as finanças da associação comercial. Eu entrei, ela estava totalmente arrebentada. Recuperei financeiramente a associação comercial, reformei toda a associação comercial, entreguei ela com caixa para a gestão seguinte. Hoje, para você ter uma ideia, eu estava até verificando com o Diego, que é meu parceiro, está acontecendo muitas ações da associação comercial, mas hoje o caixa da associação comercial hoje é menor do que eu entreguei em 2023, né? 2023, né? Porque isso durante uma pandemia. Eu ia te fazer essa pergunta. Isso durante a pandemia. Como foi? Porque houve muitos embates de vocês, inclusive com o poder público naquela época, né? Fecha ou não fecha, o que fecha e o que não fecha, empreendedores sendo prejudicados e vocês naquela disputa, entre aspas, né? O que fazer? Porque também era novo até para o poder público, né? Ninguém sabia muito o que fazer. A gente já estava num problema que era a pandemia, né? Lá estavam os nossos negócios lá, vai fechar seu negócio, vai fechar seu negócio. Aí pegaram, no meu caso em particular, me pegaram e me colocaram em mais um BO, que era dentro do Comitê de Combate ao Covid. Você é o representante dos empresários, dos comerciantes, dentro do Comitê de Combate ao Covid. No entanto, tinha 2 ou 3 representantes do setor produtivo lá dentro, enquanto que tinha dezenas de outros representantes da saúde, representantes do Ministério Público e do Judiciário de um modo geral, tal. Então a gente estava ali para perder. Então foi muito difícil aquele momento. Foi um momento muito especial da minha vida, Sebastião. Onde eu acordava de madrugada com áudio de empreendedoras chorando. Fernando, fecharam meu negócio. Tem que demitir, tem que demitir funcionário gente com que trabalha dezenas aqui de anos e tal. trabalhando. Então, na verdade, eu não era representante somente do empresário, eu era representante do empresário e daquilo que aquele empresário representava, que eram os seus colaboradores. Então foi um momento muito duro, né? Mas ainda assim, nós fomos construindo um diálogo muito sério com o poder público e a gente conseguiu, ao final da pandemia, Três Lagoas ser a cidade que menos fechou no Mato Grosso do Sul, que foi o estado que menos fechou no Brasil. Então eu acredito que o balanço foi positivo. Inclusive nós conseguimos, durante a pandemia, quando se falava, tem que fechar porque não tem vaga em hospital, a gente conseguiu fazer um movimento que eu tenho muito, muito orgulho de ter feito e ter liderado, que foi um movimento que, a carreata que nós fizemos, que eu falo que foi a maior carreata não política governamental da história de Três Lagoas. Nós juntamos muito carro para protestar, sair aqui do centro e levar essa carreata até o hospital regional, que seria hoje, que estava fechado, tensionando uma relação para que o governador pudesse acelerar o processo de abertura daquele hospital. Foi nesse momento difícil, Fernando, que você pensou em entrar na política ou você já tinha esse sonho lá atrás? Como é que foi isso? Eu confesso que esse foi um dos momentos que me fez começar a pensar na política. Eu tinha uma visão diferente da política. Eu tinha uma visão até aí que era assim: empresário não quer saber de política e político não quer saber de empresário. Porque o empresário só procura o político para trazer problema, vamos dizer assim. E aí a gente nunca é ouvido e tal, então isso aqui não é para mim. Eu tenho que enfiar a cara no trabalho e tenho que trabalhar e política não é para nós. Eu pensava desse jeito. No Covid, nós tivemos forçadamente que estabelecer uma relação com o poder público, que queria fechar o nosso negócio. Né? Porque o Estado ele acaba minando muitas vezes a atividade empresarial, mas ele vai fazendo isso aos poucos. O governo federal vem, enfia um imposto goela abaixo, a gente vai na rede social, fala, mas daqui a pouco o Congresso passa, a gente vai aceitando, vai se acomodando, vai indo, daqui a pouco tá todo mundo pagando, tá tudo certo. Naquele momento ali da pandemia foi muito abrupto, foi tudo de uma vez. Então nós tivemos que abrir esse canal de relação direta com o poder público e ao mesmo tempo o poder público começou a entender que sem a economia a locomotiva para.
né? Que sem o setor produtivo a locomotiva para. Então, existia uma vontade do prefeito de minimamente deixar as atividades acontecendo. Ele não era bobo, né? Então, nessa aproximação com a política e da forma que a gente conseguiu dar resposta, a própria base que eu representava chegou à conclusão que a gente precisava ter um representante. Poderia ser você, Fernando, mas se você não quiser, ainda assim, nós precisamos ter um representante. Por quê? Porque se nós não tivéssemos um representante naquele momento de pandemia, onde nós estaríamos hoje? Tá? Então, abriu essa consciência de que nós precisávamos ter um representante. E as pessoas foram me abordando, Fernando. Você podia ser candidato, você podia... Pô, mas você fala que é meu amigo, você fala que é meu amigo, você fala que é meu amigo. Tá desejando, né? Isso pra mim? E tal, e foi indo, até que a gente, por conta da própria pandemia, criamos um movimento também muito importante, que é a Aliança de Entidades. São as 4 maiores associações empresariais de Três Lagoas reunidas num mesmo fórum de debate, brigando pelas mesmas pautas, né? E a aliança falou, Fernando, você é nosso candidato, nós queremos ser candidato, só você falar que não vai ser. E aí fui pra família, conversei e tal, e como eu disse, a cidade de Três Lagoas, ela me entregou tudo que eu tenho. Da onde eu vim, tive a oportunidade de contar um pouquinho da minha história, e aonde eu cheguei, isso não... Nem se eu fosse um gênio, isso não aconteceria em qualquer lugar. Eu sei que muito do caminho que eu consegui traçar e onde eu cheguei foi por conta dessa cidade, a cidade das oportunidades. E o compromisso que a gente tem é de que mais pessoas possam degustar essas oportunidades, conhecer essas oportunidades. Né? Então, a política dá essa liberdade, dá essa possibilidade de você poder, de uma forma mais direta, trabalhar no sentido de gerar oportunidade para as pessoas. Tá? Então, isso você é muito gostoso. Você foi candidato pela primeira vez, que mostrou aí também a sua força, a força dessa aliança também. Já na primeira vez que foi candidato, já se elegeu. Como foi a experiência da campanha? Você vivia sempre alguns problemas relacionados com as suas atividades. Numa campanha você passa a conhecer a cidade como um todo. Você vai visitar vários bairros, você passa a ter noção de todos os problemas que a cidade vive, né? Na saúde, na educação, assistência social. Como foi a experiência da campanha aí? Foi muito bacana. Conhecer pessoas novas, entender as dificuldades das pessoas mais simples. Eu sempre tive muito contato com as pessoas mais simples, até por conta da minha atividade, né? Em obra você tem contato com muita gente simples. De vez em quando nós estamos lá fazendo churrascão com bloco, tomando cerveja gelada na caixa d'água. Nós estamos lá. É muito simples, mas na campanha eu tive a oportunidade de ir para os bairros mesmo, conhecer a dor daquela pessoa que muitas vezes não tinha um alimento para poder se alimentar. E que chegava com uma abordagem que muitas vezes não era nem decente. E te pedir, eu voto em você por uma cesta básica. A gente se deparava com isso. Né? Então foi muito sensível essa questão. Mas já que eu toquei nesse assunto, tenho muito orgulho também de dizer que nós entramos e saímos da campanha da forma que nós prometemos, de cabeça erguida. Na nossa campanha não teve uma situação como essa de encontrar uma pessoa e falar, não, vou te dar uma cesta básica, eu vou trocar o seu voto por alguma coisa, tal. Nós fizemos um trabalho limpo, sem compra de voto, né? Fizemos um trabalho limpo que levou a gente a ter os 1.301 votos que a gente tem de forma totalmente honrada. Hoje eu tenho tranquilidade de falar sobre isso em qualquer lugar da cidade, porque eu sei que eu não vou ser abordado por uma pessoa que fala assim, não é bem assim, você... Né? Não tem uma pessoa para contar uma história de um deslize que a gente possa ter cometido, um crime eleitoral ou alguma coisa nesse sentido. Né? Foi uma campanha extremamente limpa mesmo, nesse sentido. Fernando, antes da gente entrar no assunto político, eu sei que depois que a gente entrar, a gente não vai sair mais. Você tocou num ponto que é a paixão do sul-mato-grossense, que é o churrasco. Como é que o churrasco chegou na sua vida e como é que o Brutus, né, hoje, quem não conhece Brutus, acho que o Brasil inteiro, né, conhece esse nome. Vamos tocar no assunto que a gente gosta, que é do churrasco. Vamos entrar nesse assunto. Como é que surgiu o Brutus? Então, os fundadores do Brutus sou eu, o Laerte e o Marquinho, né? Mas eu acho que ainda o Marquinho ainda tem um Marquinho lá da Tricarne. Mas eu acho que o Marquinho ainda tem um papel ainda principal, porque foi o Marquinho que falou assim, ó, vocês vai ter uma festa em Araçatuba, chama Araçatex, eu quero que vocês comprem convite, vão nessas festas, porque eu quero fazer uma festa dessa em Três Lagoas. E aí nós fomos lá conhecer essa festa. Era uma festa que a gente fala de churrasco prêmio. E lá, que seria hoje o que a gente faz com churrascagem aqui. E lá o Marquinhos falou, como é que a gente faz para fazer uma festa dessa lá em Três Lagoas?
E assim, no grupo eu sempre fui aquele cara assim das estratégias, né? O Fernando é o cara da estratégia. E aí, Fernando, o que nós temos que fazer para ter uma festa dessa lá em Três Lagoas? Pela nossa associação e tal. Eu falei, cara, a primeira coisa que nós temos que criar é um grupo para dar suporte para esse movimento. Vamos criar? Vamos. Aí começamos a bolar a logomarca, que eu adoro a nossa logomarca. Eu amo a nossa logomarca. E assim, foi um dos poucos projetos assim gráfico que entregou a primeira prova. Amor, eu já falei, à primeira vista, fechou. Né? E aí criamos logomarca, ficamos discutindo no nome, qual vai ser o nome, e criamos o grupo para fazer o churrascagem. Então fizemos em 2018 a primeira edição do churrascagem. Foi um grande sucesso. De lá para cá, né, a festa ficou grande e o Brutus começou a se aumentar. Hoje nós somos 12 participantes, né? E tem mais um monte de gente que a gente fala que são os amigos dos Brutos. Criamos uma estrutura, como a gente não tem fins lucrativos, o negócio é diversão, é prazer. Então as festas começaram a dar dinheiro, nós começamos a investir isso em estrutura. Então hoje nós temos ônibus, nós temos hoje um dos melhores equipamentos para fazer churrasco a nível de Brasil. Sem sombra de dúvida. Inclusive, muitas vezes a gente faz até a alocação dos nossos equipamentos para outras festas, né? E isso foi ficando cada vez mais forte na gente, até que a Associação Brasileira de Churrasqueiro conheceu o Brutus e conheceu a nossa organização. E aí falou, nós precisamos de uma equipe do Brasil para representar o churrasco do Brasil no Campeonato Sul-Americano de Churrasco lá na Argentina, no Chile. Isso em 2000, bem no comecinho da pandemia. Aí vai mandar quantos times do Brasil? Vai mandar uns 10. Mas aí no final da conta acho que foi uns 2 ou 3 do Brasil. Disputar lá com vários países da América Latina, né? E aí nós fomos vitoriosos em 2000. Ficamos em primeiro lugar no churrasco rústico, né? E de lá pra cá a gente começou a participar de algumas competições. Agora, recentemente, nós fomos bicampeões sul-americanos na Argentina, lá na Patagônia. Foi agora em março, se eu não estou enganado. A gente foi representar mais uma vez. E aí a gente era o único time do Brasil, entre 8 países e não sei quantas seleções de vários desses países, né? Eles tinham mais equipes do que a gente. E a gente ficou em primeiro lugar lá dentro da casa dos argentinos. E no classificação geral, em primeiro lugar. Churrascagem, como é que foi aqui? Qual a ideia, os recursos ali arrecadados, qual é o destino dele? O churrascagem, por incrível que pareça, o papel principal dele é fomentar negócio. E não existe nenhum... Agora o folclore, eu acho que... O Motoshow, acho que faz isso melhor do que o churrascagem. Tomou uma dimensão muito grande, tem dinheiro público envolvido, tem grandes shows. Mas até as últimas 2 ou 3 edições do Motoshow, o churrascagem era o maior evento de fomento empresarial da cidade. Tinha as ativações que aconteciam ali dentro eram muito fortes. A gente teve edição do churrascagem de vender uma Dodge Ram dentro do churrascagem, né? Então a gente tinha uma ativação, a gente tem uma ativação muito forte. E ele nasceu com esse sentido de dar visibilidade aos nossos parceiros agistas ou não agistas, mas nossos parceiros. Nasceu dessa ideia. Fora isso, ele garante alguma receita para a nossa associação poder realizar os trabalhos. Agora mesmo nós estamos fazendo um trabalho lá no Jomap, premiação, né? Um monte de coisa acontecendo lá no Jomap. E também, como o Sebastião colocou, a gente consegue, a partir do churrascagem, ajudar várias entidades. Então a gente tem o estacionamento do churrascagem, que garante uns 15 mil reais para uma associação. Nós temos a nossa parceria com a Associação dos Reciclagem, né? Fora isso, a gente tem os repasses que a gente consegue fazer ainda para algumas entidades que a gente ajuda, especialmente aquelas ligadas ao trabalho social via empreendedorismo. Fernando, eu já participei de um curso dos Brutos de Churrasco e quem tiver a chance de ir, é incrível. Mesmo? Que Nossa, legal. É incrível. Até hoje faço hambúrguer com base no que vocês ensinaram, maravilhoso. E de onde vem? Vocês nos mostram muitas técnicas, até como injetar o tempero dentro da carne, é incrível aquilo. Quem tiver a chance, participe. Como é que é isso? De onde vocês veem tanto conhecimento? Vocês estudam juntos? Como que vocês fazem isso? No Brutus tem os caras que são os Nutella, que esses aí aprendem pelo YouTube. Né? Tem os Nutellas que ficam assistindo no YouTube e fica inventando. É teste, acerto, erro, vai fazendo até ficar bom. Ficou bom. Mas tem um cara que eu respeito muito dentro do Brutus, que é o Laerte. O Laerte, se eu puder dizer assim, ele tem um DNA de churrasqueiro.
O Laerte, se ele nunca tivesse conhecido churrasco e você mandar ele fazer alguma coisa, ele tem uma capacidade técnica, assim, que é natural dele, que ele não aprendeu em lugar nenhum, aquilo vem de herança familiar, de ver o pai dele fazendo churrasco de igreja, aquele churrasco que fazia com manta dentro da caixa d'água, temperado, e ele tem a noção de sal, ele tem a noção de, né? Então eu me sinto muito assim, muitas vezes eu chego no Laerte e falo assim, Laerte, fomos chamados para uma competição no Uruguai, fomos chamados para uma competição não sei na onde, você vai? Não vou. Então, vai você, Fernando. Eu falei, cara, eu não vou. Porque eu tenho muita confiança nele. Pra mim ele é o maior churrasqueiro que eu já conheci em toda a minha vida. E eu tô falando pra vocês, ontem sábado eu tive no maior evento de churrasco do Brasil, lá no Churrascada, em São Paulo. Eram 35 estações de churrasco, de wagyu a costela, né? Tinha uma estação lá, por exemplo, tinha uma carne sendo servida de R$5.800 o quilo, que é o tal do wagyu. E tive a oportunidade de comer 29 das 35 estações. Até postei na rede social uma por uma. Sofrimento terrível, né, verdade? Rapaz, 29 das 35 estações. Trabalho danado. E eu posso dizer tranquilamente pra você, Thaís, o Laerte, ele hoje está entre um dos maiores churrasqueiros do nosso país. Maiores professores, né? Ele tem uma técnica também de ensinar que é incrível, assim, a facilidade que ele faz as coisas, realmente. Então, veio dele isso. Ele é nosso líder, né? Uhum. Ele é nosso Ainda líder. dentro da atividade do Brutus aí, em outubro, no início de outubro, vamos ter a 18ª Cavalgada do Arapuá. É uma realização da Prefeitura de Três Lagoas, com apoio da Câmara de Vereadores e do Governo do Estado. Já foi divulgado aí, Maria Cecília e Rodolfo, a dupla, estará animando lá. E pela primeira vez, o Brutus vai fazer parte lá, o almoço é com o Brutus. Qual a expectativa de vocês? Como é que vocês querem desenvolver esse trabalho lá para a comunidade, não só do Arapuá, porque é aquela região toda ali, e tem muita gente que vai daqui do centro para lá também, né? Cara, você não sabe tanto que nós gosta disso. Desse churrasco, do jeito que vai ser feito lá, churrascão que a gente fala bruto mesmo, né? Muitas vezes nós somos convidados para fazer churrasco e a pessoa acaba pedindo um requinte a mais, a gente quer isso, a gente quer... Mas o que a gente gosta mesmo é do churrasco... A costela ali... O churrasco que a gente fala que é o churrasco ancestral, né? É o fogo de chão, é o carneiro ali na estaca e tal, a gente adora isso. Então... quando chegou pra gente a oportunidade da gente estar na cavalgada, nós não discutimos nenhuma outra coisa, nós só falamos sim. Não, nós vamos estar, pode contar com a gente vai estar. E nós estamos empenhados junto com o Sindicato Rural de fazer a melhor cavalgada de todos os tempos. Tá? Então o Brutus aceitou esse desafio e não é um desafio pequeno. Ontem mesmo estava falando com o Laerte, nós estamos falando que vai ser servido cerca de 3.500 a 4.000 quilos de carne. Nós vamos assar de 3.500 a 4.000 quilos de carne, entendeu? É muita carne que pode chegar até esse número, né? Então, vai ser extremamente desafiador, mas é disso que a gente gosta. É disso que a gente gosta. A gente quer ser desafiado mesmo, tal. Evidentemente que não vai ser um churrasco de total conforto para quem está lá. É um churrasco rústico, é um churrasco... Né? A gente não tem condição a prefeitura não tem condição nem mesmo de oferecer lugar para todo mundo sentar e tal. Então, as pessoas já sabem que nós estamos falando de um churrasco aberto, de um churrasco rústico. Mas sem sombra de dúvida, nós vamos entregar a melhor refeição de todas as cavalgadas. E eu tenho certeza que a organização do Sindicato Rural e da Prefeitura vai entregar a melhor cavalgada, de um modo geral, de todos os tempos para a nossa cidade. Principalmente para honrar o distrito de Arapuá, né, que merece muito passar por esse momento, né? É o grande auge do ano pro Arapuá, né? Então as pessoas criam uma expectativa muito forte. Eu tenho certeza que nós vamos honrar todas as expectativas dos moradores lá do Arapuá. Uhum. Fernando, e você empreendedor, vereador, churrasqueiro, o apoio da família é essencial para tudo isso. Eles sempre te acompanham toda a sua caminhada? Como é que é isso? A minha esposa, a gente sempre tá em festas de churrasco, principalmente as que são fora da cidade, né? Muitas vezes eu convido ela, mas o negócio dela é dormir, ela gosta mesmo de dormir, né? Ela é do meu time, gostei dela. Mas a família, como você disse, nessas horas é tudo, né? Tem um tio meu também no Brutus, que é o Gera, né? Tio Gera, que é um cara que hoje é fundamental no Brutus também, que tem ajudado muito, me ajudou muito na campanha, me ajuda muito também lá dentro do Brutus. Hoje é uma grande referência também já no churrasco na cidade. Como tem sido a tua experiência nesses primeiros 8 meses aí como
como vereador. Às vezes, antes de entrar, né, eu lembro quando eu estive na prefeitura em 2005, estava na comunicação da prefeitura e a gente tinha contato com alguns vereadores e tinha alguns que, por incrível que pareça, o pessoal até brincava. Pô, ele entra ali achando que é presidente da ONU no primeiro ano, que manda pra caramba, faz e acontece. No segundo ano ele já é presidente do Brasil, no terceiro ele é governador, aí no quarto ano eu sou vereador. Ele começou a entender como é que as coisas funcionam. Você já é um cara experiente, já sabe a função de cada um ali. Como tem sido esse desafio de antes você cobrava, agora você é cobrado, né? E tem que buscar esse diálogo com o poder público. Vocês estão, por exemplo, na iminência aí de aprovar um novo plano diretor. E é uma das coisas que você falou muito na sua campanha. Como tem sido esse desafio aí de estar ali no legislativo? Você falou tudo. Você falou tudo. Muitas vezes as pessoas falam, o Fernando agora é vereador e tal, mas a capacidade da gente de resolver as coisas de forma direta é muito pequena, né? Mas isso frustra muitas vezes a gente, né? Então, eu tenho até dito que muitas coisas hoje que a gente consegue movimentar, que a gente está movimentando, eu movimentava como presidente de entidade. Não precisava de ser vereador, de ter essa cobrança pública, muitas vezes eu movimentava como vereador, como presidente de entidade. Mas uma das coisas que tem feito muita diferença é o nível do gabinete que nós montamos. Eu ganhei a eleição sem fazer compromisso de gabinete com praticamente ninguém. Meu chefe de gabinete, né, que foi um dos caras que me ajudou muito na campanha, e praticamente um ou outro. Então, eu consegui montar um gabinete com pessoas qualificadas, com pessoas que eu enxergava e falava, pô, eu ficaria muito feliz se aquele cara aceitar o convite. Diferentemente de muitos casos que o vereador tem que colocar aquele cara que não tem competência nenhuma, mas que foi o cara que compromisso político, fechou uma família. Muitas vezes o cara fala, ó, a família indica o cara agora. Você fechou comigo, agora a família indica o cara, né? Entendeu? Então eu tive condição de montar um gabinete que eu tenho muito orgulho. Ontem, inclusive, no grupo, do grupo nosso do gabinete, a gente tava falando disso, as pessoas que estão ali no gabinete falando do orgulho de estar nesse time, né? E o gabinete tem me ajudado muito. Então, chega pra gente muitas reivindicações que são justas da comunidade, e o gabinete tem matado no peito muitas vezes, né? E resolvido muitas situações. Tá? Então a gente tem um trabalho extremamente técnico a partir do gabinete. O gabinete também, de alguma forma, ele tem ajudado as entidades, essas entidades que estão conosco. Então muitas coisas que a gente enxerga como oportunidade, a gente leva para as nossas associações, e a associação, puta, não tem perna para tocar o projeto, não tem, né? Vamos tocar, o gabinete nós vamos ajudar. Então, por exemplo, na cavalgada nosso gabinete vai estar lá dentro, ajudando. Né? No Moto Show, nosso gabinete estava lá dentro, de alguma forma ajudando também, porque a gente sabe que aquilo ali é um evento das nossas entidades. E a gente se preocupa em ajudar também. Então isso tem feito muita diferença. Agora, do ponto de vista dos projetos, daquilo que a gente idealizava, apesar de 8 meses, mas Fernando, 8 meses já é um bom tempo. Mas eu ainda percebo que a gente ainda patina em relação a isso. Ainda a casa está sendo organizada, tinha muita coisa fora do lugar. Tinha muita coisa desorganizada. Nós ficamos muito tempo sem dialogar sobre essa questão de burocracia no governo passado. A gente tinha muita dificuldade de fazer isso. Então, tem uma sobrecarga de problemas que veio sendo arrastado e que nós estamos resolvendo de forma, e eu considero de forma lenta. Apesar de resolvendo, ainda estamos resolvendo de forma lenta. O Cassiano é uma pessoa extremamente acessível, uma pessoa da conversa, mas é muito trabalho. Tem muita coisa que é prioritária, que precisa ser resolvida, né? Apesar de ter fé que a gente vai avançar muito nos próximos anos. Tem um secretário de desenvolvimento que é um cara que tem uma cabeça muito diferente, é um cara que pensa para frente, é um cara que tem condição de ajudar muito a cidade, tá? A gente tem um time de secretários que eu acho que tem condição de fazer diferença. E eu me pego a isso. É isso que me move de acordar cedo, de dividir as minhas tarefas entre aquilo que é o meu negócio e o que é a vereança. Isso que me dá força para acreditando que no final de 4 anos, pelo menos, melhorar o ambiente de negócio na nossa cidade e dar condições de o empresário sofrer menos com burocracia, gerar mais emprego. Com essa geração de emprego, as pessoas mais simples lá do bairro poder ascender, se qualificar, melhorar de vida, e com isso a gente naturalmente construir
uma melhora na qualidade de vida da nossa cidade, porque nós já somos referência em desenvolvimento econômico pro Brasil. O que nós precisamos agora é fazer esse desenvolvimento econômico virar qualidade de vida para as pessoas que acreditaram em Três Lagoas, que deixaram seu suor aqui em Três Lagoas, né? E que merecem muito agora se beneficiar desse desenvolvimento econômico com uma vida melhor para cada um deles. É isso que me faz acordar cedo e trabalhar bastante para ver isso acontecendo. Nas suas falas na tribuna, você sempre traz dados. Eu acompanho as sessões da Câmara, você sempre procura trazer dados e de uma forma simples para que todos entendam. Como chega até isso? Você está atento nas redes sociais, você está na rua, chega até o seu gabinete? Como é que você faz esse levantamento e esse estudo para trazer para a população? Eu não sou representante de mim mesmo, né? Como você sabe, a gente tem as nossas 4 associações e elas têm demandas. Então o cara chega e fala, agora nós vamos entrar muito pesado na briga da vigilância sanitária. Não dá mais. A vigilância sanitária, não estou dizendo que é porque eles trabalham com a legislação debaixo do braço e com rigidez. Então, quando trabalha com a legislação debaixo do braço com rigidez, ele está fazendo o trabalho dele. Mas nós precisamos de mudar a legislação. Precisamos de uma legislação mais moderna, uma legislação que olhe para o empresário como uma pessoa que está fazendo um bem para a sociedade. Então, existem alguns absurdos hoje na política de vigilância sanitária da nossa cidade que não dá mais para engolir. Nós vamos entrar muito forte nisso. Essa não é uma motivação do meu gabinete, isso é uma dor, por exemplo, da Abrazel, principalmente da Abrazel. Então, Abrazel, nós vamos entrar nessa dor? Vamos. Então é o seguinte, traz para mim a munição. Eu atiro, mas você traz para mim a munição. Então, a Abrazel vai trazer as informações, esses dados são todos dados que vêm a partir da associação e eu me preparo para poder fazer a defesa dessas associações na tribuna, entrar com um projeto de lei, fazer aquilo que a legislação permite que o vereador faça no sentido de defender defender essas pautas. Então, todas as informações que diferenciam o nosso mandato de outros mandatos, elas vêm porque são demandas das entidades, e essas entidades, como nossa base, ela traz essas informações para a gente poder defender as nossas ideias lá. Mais ou menos isso. Fernando, vocês, agora como vereador, vocês fazem a interlocução dessas entidades ou de todas as reivindicações que vêm até o gabinete, na maioria das vezes com a prefeitura. Às vezes vocês levam para deputados que têm as parcerias também para pedir a nível de estado, mas mais de 80% está relacionado com a prefeitura. Como você vê o relacionamento da Câmara atual hoje, por incrível que pareça, tem 15 vereadores e os 15 praticamente estão na base. Sim. Que eu acho que isso é inédito em Três Lagoas, é um grande mérito do Cassiano aí. Talvez poucos lugares do Brasil, né? Como você vê essa interlocução e o atendimento que a prefeitura está fazendo, a tua avaliação da administração do Cassiano nesses primeiros 8 meses, com muita dificuldade, teve que exonerar muita gente para poder equilibrar a folha, e é uma questão difícil até de se fazer, porque você tem que demitir, né? E político, empresário é uma coisa, mas o político demitir é sempre ruim. Como está essa interlocução? E na tua avaliação, os vereadores têm noção do realmente o poder que tem? Você falou, às vezes como presidente de entidade, você conseguia muita coisa, mas agora tem que pedir, tem que negociar, tem que intermediar. O poder do voto, os vereadores já se conscientizaram desse poder que eles têm? Bom, vamos lá. Primeiro falar da relação do legislativo com o executivo. Esse, sem sombra de dúvida, é um ponto mais forte do Cassiano. A facilidade e o acesso que a gente tem ao Cassiano, e não é só isso. É o Cassiano permitir que a gente compartilhe com ele o resultado do trabalho. Esse, sem sombra de dúvida, é o que diferencia o Cassiano da gestão passada. E isso que talvez... de dividir o mérito. Dividir o mérito. Sem sombra de dúvida, é essa questão. E muitas vezes... E essa questão, sem sombra de dúvida, foi ela que favoreceu para que a gente tenha hoje uma Câmara que praticamente é toda da base. Ali tinham 7 vereadores que já tinham convivido com o Cassiano, já entendiam a boa fé do Cassiano, já entendiam a boa intenção do Cassiano, o jeito doce do Cassiano sentar e conversar. E chegou mais 8 vereadores. Eu, por exemplo, eu já tinha relação com o Cassiano, tive relação com o Cassiano dentro do comitê, quando o chicote estralava. Cassiano, o chicote tá estralando. Cara, o Cassiano vai ficar contra a gente nesse posicionamento assim assado. Vai ser duro ele se posicionar com nós.
quando ele teve, porque ele ficou só um período presidente do comitê, ele se posicionou com nós. Não, nós vamos estar juntos, Fernando, tá, vamos juntar os votos aqui, vai dar certo, né? Então eu tenho dito aí, e eu acho que o que eu vou falar aqui responde um pouco da pergunta, é que para mim tem sido um pouco mais leve ser vereador, porque é o Cassiano que está lá. Tá? Tem sido para mim um pouco mais leve porque é o Cassiano que está lá. E eu não tenho outra saída a não acreditar que nós vamos fazer um grande governo. Nós estamos passando pelo momento, já passamos pelo momento de dificuldade, mas que chegou a hora das boas notícias. E que nós vamos fazer um grande governo, porque nós temos a Câmara querendo ajudar, uma Câmara renovada, com um monte de gente com boas ideias, trazendo boas ideias. Nós temos um prefeito que escuta, que tem vontade de fazer a coisa acontecer, que tem um legado para entregar para a cidade de Três Lagoas, que tem um nome para entregar para a cidade de Três Lagoas, que não vai jogar o nome dele, o nome da família dele na lata do lixo. Tem história, né? A família tem história com a cidade. Entendeu? Então eu não posso acreditar, e eu não quero acreditar, porque eu não quero ficar 4 anos gastando a minha energia com algo que vai dar errado. Eu tenho certeza que vai dar certo. É por isso que eu me movimento. Que nós vamos fazer um grande governo. E o Cassiano vai entrar para a história da cidade de Três Lagoas como um dos melhores prefeitos que a nossa cidade já viu. Né? Eu acho que no campo que eu atuo, que é no campo do empresariado, no campo do desenvolvimento econômico, a gente já tem grandes avanços para comemorar. Ainda falta avançar muito em burocracia, mas a Lei de Liberdade Econômica, o Conselho de Desenvolvimento Econômico, algumas coisas já começam a acontecer que são importantes. E nas áreas nas áreas sociais, a gente já começa a receber as boas notícias. A gente já equalizou o nosso problema da falta de medicamento nos postos de saúde, praticamente já equalizou. Nós estamos na iminência de resolver de uma forma estrutural o nosso problema de iluminação pública. A cidade está sofrendo até agora. A gente está desde o começo do ano sofrendo esse problema. Mas quando ocorrer a substituição... vai acontecer e nós vamos... Esse tempo vai ficar para trás, nós vamos falar, nós passamos por aquele período, mas nós estamos numa outra situação bem diferente agora. E eu acredito que a gente vai avançar, e essa cidade, com todas as perspectivas econômicas que ainda tem para acontecer, tem muita coisa boa para acontecer. A gente vai chegar onde a gente quer, que é cumprir o propósito, que é o propósito do nosso mandato. Eu quero contribuir para que essa cidade seja a melhor cidade do Mato Grosso do Sul para viver, empreender, para trabalhar, empreender e viver com qualidade de vida. Fernando, agora entrando um pouquinho em polêmica. Tá, o Brasil está dividido. O Brasil está dividido. Tem gente que entende, tem gente que não entende. A questão nacional, a parte econômica influencia demais da conta a decisão, principalmente para o eleitor. Ano que vem vamos ter eleição aí para presidente, senador, governador, deputado estadual, deputado federal novamente. Como que você, como empresário, como empreendedor, e agora no meio, né, na seara política, como você está vendo a condução da política econômica do Brasil nesse momento? Bom, eu não preciso medir palavras, porque eu já tenho dito isso. Para mim, nós estamos vivendo um dos piores governos da história, pelo menos da história democrática do Brasil. Eu falo isso, como você disse, baseado em números. Né? Nós estamos vivendo o pior momento do endividamento. Né? Hoje o percentual do endividamento em relação ao PIB do Brasil é o maior de todos os. Uma das maiores de todos os tempos. E hoje nós temos um endividamento, de um modo geral, o governo criando dívida de uma forma que a gente há muito tempo não via. Né? Então, é por isso que o próprio governo já reconhece que o ano que vem nós vamos chegar num momento que a gente não vai perder a nossa capacidade de investimento. O dinheiro do governo federal vai sobrar para pagar folha salarial, pagar dinheiro carimbado, né, de saúde e educação, e não tem mais dinheiro para investimento. Esse ano já, até julho, 2 milhões de CNPJ foram cancelados no Brasil. Você quer ver um número triste? 1.400. O Brasil foi o país que mais exportou milionários esse ano. Saíram 1.400 milionários, deixaram o Brasil para ir para outros países. E isso é uma tendência natural.
Quando o Guedes falou lá que o Brasil estava se transformando numa Venezuela e as pessoas consideraram que era exagero, hoje está provado que era exagero. Ele exagerou, mas ele não mentiu. Nós estamos encaminhando para se tornar uma Venezuela. Não só do ponto de vista econômico, que esse governo destruiu a economia brasileira, com aumento de ministério, com gastos excessivos em tudo quanto é área e com corrupção, que nós jamais acreditávamos que os caras iam voltar fazendo corrupção. Com corrupção escancarada, com compra da mídia, né? Voltaram com toda a força e... Só o dos aposentados colocou no bolso, né, mensalão e companhia. Pois é, a gente achou que tinha acabado, né? Aí, você tá vendo aí, ó, escândalo atrás de escândalo, né? Então o Brasil tá numa situação difícil. Eu acredito que não tem mínima chance da esquerda ganhar as próximas eleições. Não acredito mesmo, não consigo ver esse cenário acontecendo. Por quê? Porque diferente de outros momentos onde o Lula sabia fazer o jogo da política e ele enganava as pessoas com a sensação de bem-estar. Então, a gente viu que os números estavam tudo indo, mas a pessoa estava comendo, a pessoa estava... No momento, a sensação das pessoas mais simples é de que esse governo está empurrando para a vala. Com exceção da margem do emprego, né, que se o IBGE estiver falando a verdade, né, o emprego hoje no Brasil praticamente é pleno, com exceção disso nós não temos nenhuma boa notícia para comemorar. Então esse governo está empurrando as pessoas mais humildes para a vala, e isso vai ter reflexo na urna. Tá? E falando em urna, diante de todo esse contexto aí, você representando uma classe importante aqui de Três Lagoas, até da região, tem possibilidade do Fernando Jurado ser candidato a deputado na próxima eleição? Sebastião, eu não penso nisso, né? Eu, apesar de fazer uma discussão muito séria sobre a nossa ausência de representação política, por quantos anos nós estamos sendo um deputado federal, nós não temos um deputado estadual, então as pessoas muitas vezes confundem que esse discurso que eu faço é um discurso querendo me promover como candidato. Eu não penso nisso, de verdade. Eu já disse, eu sou um vereador que... muitas vezes você não vai ver eu anunciando que trouxe uma emenda. Por quê? Porque eu não vou atrás de deputado de fora. Eu não faço compromisso com deputado de fora, porque eu depois não consigo assumir o compromisso de trazer voto para ele. Eu vou votar num Treslagoense para deputado. Principalmente para um deputado estadual. Às vezes federal, às vezes você não tem, acaba não tendo, pode ter. Mas eu vou votar num Treslagoense. Só que eu tenho um grupo. E se esse grupo considerar que faz sentido para o projeto a gente lançar uma candidatura, seja deputado estadual, seja deputado federal, eu tô aí para aproveitar essa oportunidade, para fazer discurso, para ganhar terreno e, se possível, ganhar a eleição. Nós vamos para cima para ganhar a eleição, porque a gente entra sempre para rachar, né? Mas sim, de verdade não é o intuito, quando eu faço essa discussão sobre nossa representatividade política, não é por conta de que eu quero ser candidato e tal, tá? Mas não está descartada a possibilidade, não. Só para encerrar aqui, última pergunta. Eu participei da audiência pública do plano diretor esses dias e eu lembro que o ano passado muitas coisas vocês cobravam como empresários, algumas coisas precisavam mudar, a prefeitura está fazendo as adaptações. Na sua opinião, o que precisa hoje atualizar do plano diretor em Três Lagoas? Eu quero dizer aqui que a gente teve muita abertura para discutir nos bastidores o plano diretor, especialmente eu e o Rodrigues. Então o Tonhão deu essa atribuição para nós, até pela nossa ligação com o setor produtivo, de representar esses interesses lá. Então a gente teve muita abertura do poder público, muita articulação junto com a Secretaria de Governo para poder construir um plano diretor. Então muitas coisas que já estavam ali já eram objeto de uma construção de bastidores. O que acontece? Quando eu fui chamado pelo Bacalá e pelo prefeito para poder representar o grupo de empresários da nossa cidade, o setor produtivo, eu chamei o setor produtivo para discussão. Eu fui na associação lá dos engenheiros, busquei as pessoas. Tal. Naquele momento ninguém aparece. O gato pingado ali. Acho que a primeira reunião nós fizemos aí com uns 10 ou 12, depois foi caindo e tal.
Depois você vai apurando, aquilo ali é o resultado da experiência de cada uma daquelas pessoas. Eu tive uma dificuldade com isso aqui, precisa melhorar. Mas isso aqui precisa melhorar, mas isso aqui só não resolve o problema do empresário, resolve o problema da cidade também. É justo para a cidade. Nós tivemos essa coerência. Por exemplo, eu sou um cara, e muita gente fica bravo comigo, eu defendo que a testada de rancho seja 50 metros. Muitas vezes a prefeitura queria defender 25, não, eu defendo que é 50 metros. Uma cidade que quer ter turismo não pode ter uma favela no Rio. Entendeu? Eu defendo que seja 50 metros. Então, chegou no momento ali de decidir, na hora da audiência, apareceu um monte de gente interessada, que não quis participar da discussão e queria resolver ali na hora. Então, no final, pareceu que ainda que a prefeitura não atendeu as nossas reivindicações. E não é bem assim. Mas eles não é bem compareceram assim. Quando deveriam. Justamente, mas não é bem assim. Então, muitas vezes uma questão lá que isso aqui não dá pra gente achar naquele momento era coerente. Não tinha ninguém para fazer o questionamento, para fazer a argumentação. Então, nós chegamos na audiência pública com algumas coisas engasgadas, que era bem aceitava, mas as técnicas da prefeitura defendiam isso, os técnicos da prefeitura defendiam isso. Então, o entorno da lagoa, os 360 metros que ficou na região mais periférica da cidade, ao invés dos 240 metros, alguma coisa relacionada à fachada ativa e alguma coisa relacionada à vaga de estacionamento para empreendimentos comerciais. Ficou engasgado. O restante foi fruto de uma construção a muitas mãos e a gente participou ativamente. Perfeito. Fernando, bom, pra gente encerrar, né, queria que ainda não conhece Fernando Jurado, aonde achar Fernando Jurado nas redes sociais, claro, o gabinete também eu sei que tá aberto, levar demanda, elogiar, onde achar Fernando Jurado? Bom, minha rede social, no Instagram, que é a rede mais forte, né, @FernandoJuradoTL, ou Fernando Jurado no Facebook. Nosso gabinete está aberto. A gente tem um site, né? www.fernandojurado.com.br. Lá nesse site você vai ter a oportunidade de conhecer nossos propósitos, conhecer um pouco da minha história e ter a oportunidade de poder criar o link direto com o nosso gabinete, tá? É por aí que vocês podem me encontrar. De qualquer forma, estamos à disposição do nosso gabinete, estamos abertos, né, para receber a população, resolver os problemas da população. E é isso que a gente tem feito todos os dias. Uhum. Bom, e você que também nos acompanha, siga também nossas redes sociais, o Expressão MS, Instagram, Facebook e YouTube. Fernando Jurado, quero te agradecer mais uma vez, agradecer também meu parceiro, Sebastião, muito obrigada. Fernando, obrigado por ter atendido o nosso convite. Eu acho que foi quase uma hora aí de bate-papo muito legal, que você vê que a gente nem percebe, né? Não vê a hora passar. E eu acho que a população de Três Lagoas, da região, pôde te conhecer também um pouco mais, conhecer o seu trabalho, os seus pensamentos, os seus projetos. Para mim é uma satisfação. Eu falo que eu tenho alguns amigos conselheiros na política. Sebastião, você é uma das pessoas que quando eu fico indeciso sobre o que fazer, eu sempre procuro falar com você, assim como você tem outros. Eu acho que você tem uma perspicácia, uma inteligência para enxergar a política, especialmente os bastidores da política, que me falta muitas vezes, né? Eu ainda sinto isso. Então, já quero até aproveitar aqui também para agradecer não só o espaço de poder falar, mas também agradecer aí a importância que você tem na hora que a gente pede um aconselhamento, na hora que a gente para conversar aí. Obrigado mesmo, viu? Uhum. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. A gente fica por aqui e a gente volta semana que vem com mais um Papo de Expressão. Papo de Expressão.